Fala pessoal, aqui quem fala é o Álvaro e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do CDD. Se você gosta do Cruzeiro, com certeza você vai gostar do canal. Então deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho para todos, para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal você vai ser avisado. Tá todo mundo super querendo saber como é que vai funcionar essa relação entre Cruzeiro e Mineirão daqui pra frente. Ainda mais depois da declaração do Ronaldo. E o Ronaldo acabou de falar. Rompimento com a Minas Arena, né? Boa noite, obrigado pela presença. Eu que agradeço pelo espaço. É bom que a gente tenha uma hora, né? Pra gente poder explicar. Ou mais. Se quiser, a gente fica 3 horas aqui. Então, realmente, bom, eu soube por vocês, né? Chegando aqui, eu tava no trânsito pra chegar aqui. Então eu não vi a live do Ronaldo, mas soube aí que ele anunciou uma relação rompida com a Minas Arena, né? Acho que o nosso papel do lado de cá é tentar buscar a reconciliação dessa relação, né? Pode ter certeza que vai ser esse o nosso papel a partir de agora. A entrevista não, né? O pronunciamento do Ronaldo, a gente até trocou uma ideia aqui antes também, mas eu vou transcrever aqui coisas que Abre aspas. Isso, eu anotei rapidamente que o Ronaldo disse e é isso, aí fica à vontade para comentar. Ele disse que as condições para o Cruzeiro, né, nessa negociação com a Minas Arena sempre foram muito ruins, que a Minas Arena tem todas as armas na mão para fazer uma boa negociação para a Minas Arena e que estão rompidos nesse momento e que não vai jogar mais nenhum jogo no Mineirão. É um problema que o governo de Minas Gerais vai ter que resolver, que a Minas Arena está muito confortável, que o Cruzeiro não vai tolerar isso, que o Mineirão vai virar a casa de show, que eles priorizam, vocês, né, Minas Arena, priorizam os espetáculos culturais e não o Cruzeiro, e que vai jogar a partir de agora todos os jogos como mandante no Independência, já inclusive anunciou um acordo com o América. O que você tem a dizer sobre isso? Né? Bom, primeiro que recebo com muita tristeza, né? Porque eu acho que o nosso foco ali era levar todos os jogos do Cruzeiro para o Mineirão, né? Acho que esse sempre foi o nosso papel, de ser a casa dos clubes mineiros. Nós sempre trabalhamos por isso. E eu acredito que é um contrato muito complexo, né? Então as pessoas elas custam a entender como que esse contrato funciona. Mas basicamente as bases dele de relacionamento com o clube, ela está estabelecida no próprio contrato de PPP. O que o contrato diz? O clube tem 54 mil cadeiras para vender nos seus jogos. A Minas Arena vende as áreas VIPs e os camarotes. Então esse é o básico do contrato de PPP. A Minas Arena pode ainda cobrar um aluguel, né, para as pessoas utilizarem, né, para os clubes utilizarem, e tem que cobrar os custos da partida, né, que é segurança, limpeza, brigadista, etc. Né? Lá atrás, quando o Cruzeiro tinha um contrato de fidelidade, ele, pela fidelidade, né, que era uma fidelidade longa, ele tinha algumas vantagens. Eu lembro que lá atrás a Minas Arena chegou a pagar 2 milhões para o Cruzeiro entrar, né, assinar esse contrato, e tinha outras vantagens. Num contrato jogo a jogo, a gente normalmente vai para a cláusula ali do contrato de PPP, que é exatamente essa. A gente abria a bilheteria da Minas Arena, vocês devem lembrar disso, e tinha a bilheteria do clube, né? Tanto o Atlético quanto o Cruzeiro abriam sua bilheteria e vendiam seus ingressos. Essa renda da venda do clube fica pro clube, ela não vai para a Minas Arena, né? Então essa é a regra do contrato de PPP. E a Minas Arena está então no risco, né, de conseguir vender as suas próprias cadeiras. Vocês também devem lembrar, que já estão no futebol há muito tempo, que lá atrás tinha até aquele problema das cadeiras vazias da Minas Arena, né? O Mineirão estava lotado e as pessoas não conseguiam comprar, porque o ingresso era muito caro, porque tinha uma cláusula ali do Cruzeiro que obrigava que o nosso ingresso fosse, pelo menos, se não me engano, 20% mais caro do que o ingresso mais caro do clube, né? Então, sempre trazia um custo muito alto. Isso ao longo do tempo foi resolvendo, a gente fez acordos com os clubes e depois que esse contrato de fidelidade deixou de existir, essa cláusula também caiu, então a gente consegue compatibilizar melhor essa questão da precificação no vermelho inferior, no roxo inferior, que são os setores da Minas Arena, né? Por que o Ronaldo fala que o contrato para o Cruzeiro é muito ruim? O que mais que ele quer que já era passado e que agora ele quer ampliar, já que ele viu nessa primeiro período de gestão dele que o Cruzeiro pode ter mais? A que ponto chegou para ter tamanha briga entre as partes, Cruzeiro e Minas Arena? Eu realmente não sei, né? Então, porque quando a gente olha para o resultado 2022, né, que é o mais recente, se a gente pegar todos os resultados do Cruzeiro no Mineirão em todos os anos, é um resultado positivo, né? Sai com milhões de receita, de renda líquida, né, em todas as partidas, em todos os anos. Então, assim, o Mineirão entrega resultado para os clubes, um resultado muito superior. Né? Por exemplo, a possibilidade de ter ingressos populares, a preços populares, para a torcida ir ao estádio. Se a gente tem um jogo de
sei lá, 20 mil torcedores no Mineirão, preparado para 20 mil, eu tenho aí um custo por torcedor abaixo de R$10, né? 9,78, alguma coisa assim. E se eu tenho um jogo, por exemplo, que vão 50 mil torcedores, esse custo, eu divido o custo fixo por mais gente, ele cai para menos de R$7. Isso significa que cobrando R$20 de ingresso, você sai com receita líquida, né? E a gente sabe que tem muito tempo que não tem ingresso a R$20 no futebol, né? Então, acho que o estádio grande ele permite resultado. Então, se você comparar custo, que todo mundo fala, o custo do Mineirão, o custo do Mineirão. O custo do Mineirão é esse, é o custo por torcedor, que a gente explica para vocês que fica aí entre 7 a cerca de R$10, né, por torcedor, dependendo da quantidade de pessoas que compram o seu ingresso. Tá? E a gente tem também a possibilidade de bombar o sócio-torcedor. Né? Eu fico imaginando o Cruzeiro, um clube desse tamanho, que, sei lá, vai ocupar agora um estádio de 20 mil lugares. Se tiver 60 mil torcedores, como que esse torcedor compra um ingresso para conseguir ir numa partida? Né? A gente viu isso com o Atlético, né, em 2021. As pessoas tinham dificuldade de comprar, porque tinha mais de 100 mil sócios, né, estava naquela ganha, tríplice coroa, e muita gente não conseguia ter acesso ao estádio. Né? Então, um estádio do tamanho do Mineirão, ele é um estádio que eu acredito que é muito específico para grandes torcidas, como é Cruzeiro e Atlético. O Atlético agora vai ter sua própria arena a partir de julho, pela nossa informação. Então, acho que tem aí várias questões envolvidas. O que nós oferecemos de adicional em relação ao ano passado? No ano passado, eu falei um pouco das regras do contrato de PPP, né? Que nós vendemos áreas VIPs e camarotes, o clube vende 54 mil assentos. No ano passado, tanto Cruzeiro quanto Atlético optaram por eles vender também as áreas VIPs. Então, nós falamos, então como é que a Minas Arena se remunera? Foi acordado uma porcentagem, 15% da bilheteria. Sim. No caso da Série B, por exemplo, a gente até fez um desconto, porque normalmente o ticket é mais baixo, então a gente fez um desconto nos jogos da Série B, mas Copa do Brasil também era nesse 15%. Né? E a nossa proposta foi de continuidade desse contrato, que funcionou até o ano passado. Nós oferecemos também para o Cruzeiro a possibilidade de, trazendo novas receitas, como por exemplo, vamos preparar um match day na Esplanada, receber esses torcedores, isso poderia ser também uma receita compartilhada. Novos patrocinadores, né? Quem sabe o Cruzeiro consegue vender propriedades comerciais do Mineirão, isso também poderia ser dividido até meio a meio, uma porcentagem de 50-50 para cada lado. Né? Então, essas foram as novas propostas que nós fizemos, novas receitas que pudessem ser compartilhadas para ambas as partes. De quem é o lucro do bar? Como que é dividida a questão do bar? Hoje o bar fica na remuneração da Minas Arena. Bar, estacionamento é a remuneração da Minas Arena. Mas o ticket do futebol, o ticket médio do futebol é um ticket baixo. Imagina que as pessoas elas vão chegando no estádio ali cerca meia hora antes do jogo e só tem essa meia hora de consumo e o intervalo. Então é um ticket em torno de R$12. Para você ter ideia, numa festa, num evento, o ticket vai aí acima de R$120 por pessoa que vai, né, para um show, por exemplo. Samuel, eu recebi informação hoje de uma pessoa que eu confio muito dentro aqui em Minas Gerais, que o Cruzeiro teria colocado como proposta para vocês ter uma divisão do lucro dos bares. Isso aconteceu? Isso aconteceu. E aí o que nós dissemos para o Cruzeiro é: nós não podemos abrir mão da receita. Né? A gente pode criar juntos novas receitas. Possibilidade de receitas completamente novas, como eu falei, do patrocínio, etc. Mas, lembrando, o contrato de PPP com o Estado de Minas Gerais exige que a gente tenha uma margem operacional de 45%. Isso significa que eu preciso custar menos do que eu arrecado. E essa não é uma realidade. Né? Mesmo se você falar, o Mineirão é caro, mesmo com essa agenda de shows, mesmo com esse 15%, por exemplo, é muito difícil que a gente pague as contas no final do mês, né? No final do ano. Quando a gente fecha o balanço, a gente tem uma margem operacional negativa. E isso nos pune no contrato de PPP. Tem uma punição. Qual que é lá. A punição? A punição é a gente perde 40% da PB, que é uma das parcelas remuneratórias. Então, vamos voltando para a regra do contrato. Lá atrás, o governo do estado não tinha o dinheiro para reformar o Mineirão para a Copa do Mundo. Abriu uma licitação e falou: olha, sócio privado, você vai ter a responsabilidade de você, com seus recursos próprios ou empenhando seus créditos aí para reformar o estádio. Depois que ele estiver pronto para operar, o estado então passa a remunerar a obra que foi feita por 25 anos. Então, por isso que tem essa história, que temos que uma lenda urbana, que o Estado tem que
dão dinheiro para Minas Arena e se a Minas Arena não atender essa meta. Explica isso direito, porque virou um lugar comum aqui em Belo Horizonte, principalmente se repetir isso, que o Estado chega um dinheiro na Minas Arena quando não atinge determinado lucro, determinado valor. Exatamente. Então, se daqueles 666 milhões, né, que é o valor do contrato de PPP, esse valor distribuído ao longo de 25 anos são as contraprestações que o Estado paga. E esse valor já passou de 1 bilhão hoje. Sim, acredito que sim. Vamos lá, valor do dinheiro no tempo num país que tem inflação, né? Então, é igual a nossa casa própria quando a gente vai comprar, né? E a gente vai ver, a gente paga 3 casas no final, né? Porque são 25 anos de financiamento, né? Então, esses 666, eles são divididos em 2 parcelas. Uma, que é a PA, durante 10 anos, que remunera o investimento na obra, né? E a outra PB, que é essa que remunera o investimento e traz a punição no caso de não atingir a margem operacional. Essa parcela que a gente não consegue atingir, ela pune a gente e a gente não tem parte daquele reembolso. Mas nunca conseguiu atingir ou já? Nunca. Olha, a primeira vez que nós tivemos margem positiva foi o ano de 2022. Por quê? Essa regra foi estabelecida baseada em 60 jogos. Né? Então, foi o primeiro ano de margem positiva. Desculpa te interromper, só para ver se faz sentido então o que eu estou pensando. É uma margem dificílima de se alcançar, né? Então, sim. Vamos levar que o comum é que não se atinja essa margem. De 45%? Então, de 45% de margem. É uma margem possível. Quase qual nada. Negócio hoje que tem negócio 45% tem de margem, né? O que eu estou dizendo é o seguinte, então, não é o futebol ou a despesa ou o que o futebol vai trazer de incremento é que vai fazer essa margem ficar positiva ou não. Então, talvez não dá para usar essa questão como como argumento para falar que não pode passar uma receita ou outra para um clube. Mas tem razão ou não? Assim, não, eu acho que faz completamente sentido o que você está falando, né? Mas uma vez que nós atingimos a margem operacional, a gente consegue ter uma visão da estabilidade da Minas Arena ao longo do tempo, né? E da gente conseguir ter o retorno do que foi investido. Então, a nossa busca é sempre essa. Então, para vocês entenderem, o que o Estado de Minas Gerais paga para o Mineirão, para a Minas Arena, todos os anos, é o reembolso do que foi investido pelo privado na obra. Lembrando, gente, que os acionistas lá da Minas Arena pegaram empréstimo nos bancos, né? Pegou no BNDES, hoje a dívida está com outro banco privado. Então, a gente tem dívidas a pagar em relação àquela obra que foi feita. E é isso que o Estado de Minas Gerais nos reembolsa, né? Nas parcelas PA e PB. PA acabou. Agora, a partir desse ano já não tem mais PA, é só a PB. Tá? Então, que é essa parcela que tem essa variável em relação ao desempenho. O desempenho é medido de 3 coisas, né? Que é, primeiro, a satisfação dos usuários, depois, conformidade e disponibilidade do estádio, 4 coisas. E o IF, que é o índice financeiro. Nós somos excelentes ao longo de todos os anos na satisfação do usuário, na conformidade e na disponibilidade do estádio. Mas nós temos nota 0, zerada, no índice financeiro, porque a gente não atinge essa meta. Mesmo que a gente consiga pagar todas as contas, mesmo que ela seja equilibrada, né? Eu custei, vamos supor, 40 milhões, recebi 40 milhões. Beleza, está equilibrada. Ainda assim, eu sou punido pelo Estado de Minas Gerais porque eu tenho que ter 45% a mais do que eu custo.